Página 162, 26º, transcrição do áudio. Figura de um quadrado de QR Code, sigla do inglês Quick Response, resposta rápida, em português. É um código de barras ou paramétrico bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse código é convertido em texto interativo, um endereço URL, um número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato, um SMS. Fonte Wikipédia. Texto abaixo do QR Code. Quando for publicado o livro, o QR Code que direcionará o leitor ao áudio deixado pelo personagem, para que sinta a emoção não descrita, propositalmente na transcrição. A morte está sempre nos chamando pra brincar. E dessa vez eu resolvi aceitar o convite. Se tá ouvindo isso, significa que eu morri. Não tô triste. Já que eu tô terminando a minha obra e descubro finalmente que eu não sou ou estou louco, eu realmente conheci o paraíso. Eu estive em Horizonte, senti minha pele arrepiar ao contemplar aquele lugar e agora acreditando que para lá irei, não me contém a ansiedade de morrer. Porque eu conheci o amor e espero reencontrá-lo. Já conheceu alguém tão ansioso pela morte? Eu a desejo, cortejo, eu a quero. Ok. A ti tanto faz saber como me sinto. O que realmente importa são os porquês. Olhe para a mesa no canto esquerdo da sala. Há um manuscrito. É um livro que de algum modo irreverente, eu diria, quer dizer, digo, né? Já que estou dizendo, ou não digo, quer dizer, sei lá, enfim. O manuscrito revela algumas partes, as mais relevantes ao meu julgamento, claro, sobre a vida desse que agora fala, para que você possa entender o que me trouxe até aqui. Essa gravação eu deixo para que seja o penúltimo capítulo do livro que tem tudo que acho relevante para ser revelado sobre o cubo. Para o último capítulo, use as notícias de jornais sobre a obra que acredito ser a mais intoxicante, a mais forte dentre as drogas. E essa obra realmente é uma droga. Artigos em jornais impressos, digitais, matérias televisivas, documentários. Escolha a mais completa. Se tiver notas poéticas, melhor ainda. E opte por uma que não seja sensacionalista. Tarefa difícil. Após encontrar, publique. Não, eu não sou egocêntrico. Talvez um pouco. Mas sacrifiquei muita coisa para que não sejam reveladas. Por gentileza, por todo amor que acredito que sinta por mim, publique essa obra. É preciso que todos os vermes ou não que decidirem entrar no cubo tenham ciência de onde estão se metendo. Posso adiantar mais uma vez que é algo maravilhoso, mas há seus riscos, altos riscos, eu diria. De qualquer forma, é possível contemplar a obra com segurança. Com o tempo, descobrirão um modo seguro de contemplar o cubo. Mas sinceramente espero que as pessoas... Mas sinceramente espero que as pessoas não escolham a segurança. Assim elas terão a chance de se integrarem à obra e conhecer o paraíso. Dentre os que se entregarem à obra, os que forem dignos de Horizonte serão arrebatados. Irônico, não? Uma piada cristã, mas no fim os cristãos estavam quase certos.
sobre os humanos desprovidos de humanidade que se entregarem ao prazer da contemplação do cubo, além da margem de segurança, serão... Bem, melhor deixar isso como surpresa. Eu cheguei a duvidar se eu mereço o horizonte. Não me acho uma boa pessoa, mas o que de fato é ser bom? O que nos faz dignos dentre os outros? Meu amor me achava digno, corajoso, confiou em mim. Eu preciso confiar nele, mas sinceramente, eu queria apenas ser uma pessoa normal indo para a igreja aos domingos, traindo minha esposa, sendo traído, usando toda a minha hipocrisia para defender minha família tradicional. Queria ter um filho gay para expulsá-lo de casa ou obrigá-lo a se trancar no armário, forçá-lo a se casar com uma mulher e assim mostrar quem manda. Eu queria ser normal. Em vez disso, nasci livre e minha liberdade me trouxe até aqui. Meu espírito livre atraiu a própria deusa para me cooptar em seu plano de salvação de parte da humanidade. Meu espírito livre permitiu que eu colhesse o que de melhor havia nas pessoas que tinham o que a grande deusa precisava para a criação do cubo, a sala de espera do paraíso. Eu sabia que todos morreriam depois que eu tomasse suas maiores virtudes, mas era uma missão e era uma desculpa, um conforto, apesar de difícil. Eu sabia que todos morreriam depois que eu tomasse suas maiores virtudes, mas era uma missão, me era uma desculpa, um conforto, apesar de difícil. Chorei todas as vezes que colhi os elementos. O primeiro deles foi o mais difícil. Eu literalmente apaguei a luz de luz. Deusa, como aquilo foi difícil. Eu a beijei, canalizando sua esperança. Roubei-lhe o que em si havia de melhor. Todo o resto era bom, sim. Mas no mesmo instante vi um vazio no seu olhar. Naquele instante me arrependi. Eu não sabia que quando pegasse o elemento a pessoa ficaria com aquela expressão. Era uma expressão de morte, zumbi. Saí assustado. Tive medo de ficar no escuro que ela se tornou. No dia seguinte acordei com a notícia de que ela estava morta. Bateu-me um desespero indescritível. Eu tinha certeza que era o responsável, principalmente depois que a perícia falou que o computador ligado. Só pude imaginar como ela se sentiu. Deusa, como isso me feriu. Mas era preciso continuar. Conforme eu encontrava os elementos e tinha certeza de que o elemento era a base da essência, eu a tomava. Todas as colheitas me doeram como se navalhas me cortassem, fazendo de mim fragmentos conscientes de serem uma unidade. Eu, um leite, meu pai, dormia quando eu furtivamente entrei no quarto. Beijei sutilmente sua boca para evitar que ele acordasse. Depois disso, destressado, fui para o quarto para aguardar o fim que certamente ele teria. Quando beijei Lúcio,
uma semana antes de desistir da obra, eu olhei em seus olhos e disse que por não sermos mais patrão e funcionário, eu o queria namorar. Menti. Queria apenas o beijar para tirar dele toda a comunicação que tinha. Apesar de ser a felicidade um sentimento, não foi isso que me fez roubar-lhe. A comunicação estava na sua essência. A felicidade. E sem querer, eu lhe havia presenteado. Doeu beijá-lo, mas era preciso. Meu coração foi partido ao meio a cada beijo da morte. O meio foi partido ao meio e de meio em meio virou areia. Quando percebi que Edger William era o que ainda dava liga na areia para que eu permanecesse firme no propósito, percebi que ele era um presente da deusa para estar comigo no processo de criação do cubo. Percebi que o amava. Não teria coragem de dar-lhe o beijo da morte. Decidi que terminaria o livro e depois mudaria os nomes dos personagens, editaria tudo para não me incriminar, então publicaria em coautoria. Iria destruir o cubo enquanto não estava finalizado, pois agora que está finalizado ele é indestrutível. Mas então ele implorou que eu terminasse a obra, mesmo sabendo que para isso ele teria que morrer. Eu o beijei ontem. Desci com ele até o 9º andar, já que por algum motivo todos até agora foram até esse andar para se jogar nos braços da morte. Era como se eu estivesse levando uma ovelha para o abatedouro. A ovelha sabia que morreria, mas não lutava pela vida. Ela sorria para confortar-me. Eu chorava. Pelos meus olhos escorria muito desespero. Ele me acalmava. Dizia que tudo ficaria bem. Os olhos dele brilhavam diante da iminência de sua contribuição com a obra de arte, mas não sei exatamente o que ele pensava da obra. Mas ele queria que fosse concluída. Queria fazer parte dela. Estávamos na sacada. Ele continuava sorrindo. Fixei meu olhar no dele, canalizei a criatividade, contemplei-o pela primeira vez, beijei, colhi sua essência. Ao abrir os olhos, ele não estava mais ali. Seus olhos não mais brilhavam. Seu sorriso havia se apagado. Os olhos umedeceram, como se pedisse desculpa para mim. Inclinou a cabeça para a direita, caminhou de costas. Eu não preciso narrar isso, foi horrível. Corri para o cubo e depositei a criatividade e meu sacrifício, acreditando que me sentiria aliviado. Assim que o software processou as informações dos últimos elementos, a obra ficou pronta. O programa leu minha alma para apresentar-se arte a mim. Não havia nada nela. Eu me transformei num buraco negro, me sugando para dentro de mim em um loop, em demasia doloroso.
Eu já chorei tanto que nem lágrimas tenho mais. Ontem eu fiz uma ação de marketing logo após terminar a obra. Gastei muita grana para que o máximo de pessoas soubesse. Em cima da hora do vernissage que marquei para hoje à tarde. Hoje forcei um sorriso orgulhoso e fui ser aplaudido. Devido à quantidade de visitantes à exposição, limitei a 3 minutos para cada um dentro do cubo. Ele só pode ser visto por uma pessoa de cada vez. Todos que saíram de lá de dentro estavam chorando de felicidade. Diziam que era melhor do que o melhor orgasmo que tiveram em toda a vida. Deve ser bom estar lá dentro. Muita suruba intelectual será feita em nome de O Cubo. Enfim, depois que saí, deixei livre a permanência dos espectadores. Eles terão algumas surpresas depois de um tempo. Bem, agora Quero. Eu. Mãe. É, eu. Dentre os motivos de deixar esse capítulo gravado, o maior deles é o de me desculpar. Me desculpe, mãe. Me desculpe por todo o desprezo que agora sente por mim. Eu não queria te fazer sentir isso. Eu queria inventar uma história confortável para a senhora, mas eu não posso. Leia o manuscrito. Ao contrário do que dirão, não sou um monstro. Sou um instrumento da deusa. Desculpe-me também por te abandonar, mas não vejo sentido na vida. O amor morreu, mãe. E agora tudo que eu quero é estar com ele para restaurar minha alma. Perdoe-me. Um dia nos encontraremos. Página 167. Manchete. Cubo abduzente começa a atrair romeiros de outros países para Curitiba. Nem perto de se descobrir como, o que e o porquê, as investigações continuam, assim como a obra continua em exposição e atraindo visitantes de todo o mundo. Por Leôncio Pontes, publicado em 15 de outubro de 2022, 14 horas. Desde a estreia, no dia 15 de setembro deste ano, a obra conhecida como O Cubo tem causado um reboliço no mundo das artes. Como se sabe, a obra é uma experiência que coloca o espectador imerso dentro de um mundo que se apresenta de formas diferentes para cada pessoa. A obra tem intrigado artistas, cientistas e religiosos, pois até onde se sabe, quando as pessoas ficam dentro da sala por mais de 9 minutos, elas simplesmente desaparecem ou são ejetadas para fora. Os artistas que contemplaram a obra dizem que ela é um ode ao centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Nada mais moderno e revolucionário do que uma obra que simplesmente engole o espectador, no sentido mais literal da palavra. Disse Loana Terra, uma atriz curitibana que já viu a obra mais 20 vezes. Não me canso de entrar em O Cubo. A cada vez que entro, ele se transforma, saio de lá chorando todas as vezes. Me dá a impressão de que estou frente com deuses, deusas, sei lá, alguma entidade divina. É uma obra inexplicável, só entrando dentro dela para entender a sensação. Pena que agora ficou mais difícil de conseguir entrar.
Para Jean Brice, o cineasta idealizador do filme Colchão de Palha, que representará o Brasil no Oscar desse ano, o cubo é assustadoramente intrigante, devido a todo o mistério que ronda a criação do mesmo. Tem o lance das mortes dos suicidas do nono andar, à margem da segurança de 9 minutos da obra. O que representa o 9 nessa loucura toda? Para onde vão as pessoas que somem lá dentro? Quero dizer, é muita coisa não respondida, muito mistério. Luana e Jean disseram que concordam que a obra não deveria estar aberta para visitação, já que, página 168. Não se sabe absolutamente nada sobre os malefícios dela, mas já que está exposta, pretendem estudá-la. Recentemente, a mãe do artista disse que o filho, conhecido LLL, Laico Luiz Lima, antes de se suicidar, deixou um manuscrito que responde muita coisa sobre a obra, mas que ainda não pode ser publicada, nem exposto ao público, pois o rapaz incumbiu a ela de selecionar uma matéria dentre todas que foram ou serão escritas para se tornar o último capítulo do livro. Acusada de obstrução da justiça, ela disse que não se importa em ser processada nem de ir presa. Mas se for presa, jamais saberão o que aconteceu, nem saberão o que é essa obra, já que apenas eu sei onde está guardado o manuscrito que eles deixaram. Perguntada sobre quem são eles, ela disse que em breve o mundo saberá. Em se tratando de O Cubo, dificilmente há convergência de opiniões. Os religiosos estão divididos. Uns dizem que o diabo é responsável pela obra. Outros dizem que sentiram a presença de Deus lá dentro. Enquanto eles discutem entre si, a obra tem se tornado uma religião. Pessoas têm vindo do mundo inteiro para se entregarem ao julgamento de O Cubo. Desafiam-se a ficar além dos 9 minutos. Muitos romeiros vindos de vários cantos do país e de vários lugares do mundo vêm até O Cubo acreditando que ele seja um portal para o paraíso. Muitos vêm acreditando que ele tem poderes curativos. Há relatos na internet de pessoas que entraram na obra e ao saírem foram ao médico para refazerem os exames e, segundo eles, até de câncer dizem ter sido curados. Diante de tanta polêmica e incerteza sobre a obra, cientistas de vários segmentos estudaram e continuam estudando a obra e seu sistema operacional. Segundo M. Rey, PhD pós-doutorado em inteligência artificial, existem elementos que compõem a obra que parecem ou terem sido criadas especificamente para a obra, ou quero dizer, melhor não criar mais uma especulação. O fato é que tem muita coisa na obra que ainda não havia sido inventada. Toda a configuração é uma incógnita. Além disso, já percebemos que ela tem vida própria e, além da eletricidade, necessita da visitação. Diz, referindo-se ao fato de a obra, ao ser fechada para visitação por 3 dias, ter, ao que se acredita diante dos fatos, provocado uma rachadura que saiu da entrada da obra, passou pelo estacionamento do museu, atravessou a rua e derrubou um prédio público que, por ser domingo, estava vazio, para sustentar uma espécie de ego. Muitas dúvidas existem. Por que o artista se suicidou logo após a vernissagem? De que forma os suicídios estão relacionados com essa obra? Página 169. Enfim, precisaremos aguardar o tal livro que parece existir, com relatos sobre a criação da obra, para a partir disso iniciarmos novos estudos. Enquanto muita especulação e dúvida rondam a obra, mais de 10.000 pessoas estão na lista de espera para entrar na obra. Segundo o administrador do MON, Museu Oscar Niemeyer, que não autorizou a divulgação do seu nome na matéria, abre aspas, já que não descobrimos como desativar a obra, nem podemos suspender sua exibição devido à incerteza do que pode acontecer, criamos um termo de compromisso para que os espectadores assinem. Além disso, essa obra em específico está aberta à visitação 24 horas por dia. Fecha aspas.
Segundo o administrador, o valor do ingresso para conhecer a obra é R$ 50, e esse valor é destinado aos custos com funcionários e manutenção. Tentando entender o mistério. Através de um cruzamento entre as informações adquiridas com as polícias civil e federal e investigações realizadas por esse que escreve, podemos apresentar algumas informações que podem ajudar a trazer luz a esse caso, ainda que estejamos longe de decifrar os mistérios que o rondam. Ponto. Semana de Arte Moderna. Segundo alunos, colegas de LLL, os alunos foram instigados pela professora Lua, uma das suicidas, a criarem uma obra revolucionária, diferente de tudo que se havia criado. Possivelmente, essa é a obra que o artista, até então desconhecido, até então sem nenhuma obra sequer realizada, produziu para entregar como trabalho para o curso de letras que cursava na UFPR. Ponto. Suicidas do 9º andar. Todos os suicidas tinham relação direta com artistas. 3 eram namorados. Luz, namorada, Loiriol e Edger, Leite, o pai adotivo, Lúcio, um amigo e ex-patrão, Lua, a professora, Leminski e Levi, amigos de classe, além dele próprio. Uma investigação feita por nossa equipe constatou que todos os suicidas possuíam em sua personalidade os elementos apontados pela professora como essenciais para se fazer uma arte inovadora. Os próprios alunos nos deram essa pista. Segundo eles, ao mencionarem esse fato aos investigadores, página 170, não foram levados a sério. Possivelmente, cada uma dessas pessoas está envolvida na criação da obra. Resta saber se fizeram voluntariamente ou foram forçados a fazer o que quer que tenham feito. Ponto. Estrutura tecnológica. O que não se sabe é como o rapaz idealizou e encontrou recursos para a produção das tecnologias que gerenciam a obra. Mas descobrimos que um profissional que ainda não se sabe quem é, trabalhou na produção da obra juntamente com LLL. Imagens do sistema de segurança foram checadas, mas o rapaz em nenhum momento tem o rosto capturado pelas câmeras. Ele possivelmente é uma das grandes pistas a ser seguida. Ponto. Cunho artístico. Todos que entraram em O Cubo, que assim como um cubo mágico é cheio de surpresas, dizem em uma só voz: é o substrato da arte. Ponto. Misticismo. Com certeza há alguma ligação cósmica nessa obra, já que para algum lugar as pessoas abduzidas vão. Seria para o futuro? Para o passado? Para o céu? Para o inferno? Para outro planeta? Ponto. Mãos atadas. Pessoas continuam a desaparecer, mas nada pode ser feito. Já que se fechar a obra, ela se revolta. Não se sabe como desativar a obra sem que haja danos. Ponto. Livro. Muitas de nossas dúvidas serão sanadas a partir da publicação do livro que está sob o poder da mãe do artista. Essa é a única pista que realmente importa, pois a partir dela muitas outras surgirão. De acordo com a mãe do rapaz, em uma rápida entrevista para esse portal, o filho sempre foi a melhor pessoa que ela já conheceu. Abre aspas, não à toa ele foi adotado pelo famosíssimo filósofo popstar Leite. Ele sempre foi muito doce, conquistava todos à volta. No primeiro momento, ao descobrir o que tinha acontecido, eu fiquei horrorizada, mas depois de entrar na obra que ele criou, tudo que posso dizer é que ele foi inspirado por uma divindade, e tudo que ele fez deve ser perdoado diante da grandeza da obra. Quando finalmente descobrirem o que realmente aconteceu, perdoem-no. Fecha aspas. Nota: quando for publicado o livro, o QR Code, que direcionará a uma plataforma que tenha inúmeras matérias sobre a obra e sobre os grifos em negrito. Ledora, locução, Zaine Diniz.